Quero saudar os irmãos nessa noite com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos, neste momento, abrir as nossas Bíblias lá em Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 1. Obrigado. Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Como disse os nossos amados irmãos, o Senhor é presente na casa, amados. E o que nós temos dito aos nossos irmãos lá na congregação é que pode faltar qualquer um no meio da igreja, mas a presença do Senhor jamais pode se esvaziar e se afastar deste lugar, amados. A igreja continua de pé, louvando e clamando, porque a presença do Senhor é no nosso meio, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos acharam, amém? Isaías capítulo 6, versículo 1 diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Versículo 2: Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Pode tomar o teu assento, tenha bondade nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Nós louvamos a Deus por estar conhecendo mais um povo que está caminhando em rumo à Nova Jerusalém, meus amados. Quando orava a Deus pedindo uma palavra, o irmão Valdez nos fez este convite, e orava a Deus para que Deus viesse assentar ao meu coração aquilo que Ele gostaria de falar conosco nesta noite. Deus trouxe ao meu coração uma palavra bem conhecida dos irmãos. Isaías capítulo 6, muitos conhecem, muitos sabem esta história. Mas quando nós paramos para conhecer o contexto em que esta palavra foi dita, nós nos deparamos em que Judá, o povo de Israel, estava passando por um momento de um declínio espiritual. Estava passando por um momento em que a voz de Deus não era mais escutada, em que a voz de Deus não era mais ouvida. Então Deus levanta Isaías para falar no meio do povo de Judá que ele enviaria um cativeiro, ele traria juízo sobre aquela nação. Isaías é levantado por Deus, e desde o capítulo 1, os irmãos vão ver que ele é o homem dos ais, é o que aponta e diz: ai do povo que faz isto, ai do povo que faz aquilo. Então Deus levanta Isaías no meio do povo para ser um anunciador, para ser aquele que confrontava a toda a iniquidade que havia no meio do povo. Mas Isaías, no capítulo 6, a sua chamada, o seu momento, o propósito de Deus na sua vida toma um rumo diferente. E é com base nesta revelação que eu quero trazer aos irmãos nesta noite. Isaías, até o capítulo 6, ele não tinha ainda contemplado a glória do Senhor. Até o capítulo 6, ele estava apenas dizendo: assim diz o Senhor. Mas ele ainda não conhecia por completo quem era o Deus que falava: assim diz o Senhor. E nesta noite, meu amado, você veio aqui nessa noite, e eu vim com o único propósito de conhecer o Deus que está me chamando. E Deus nessa noite quer se revelar a mim, e quer se revelar a você, para que você entenda quem é o Deus que está te chamando. E nós vemos, meu amado, que Isaías é chamado por Deus. Mas no capítulo 6, Isaías tem uma revelação diferente. Diz o versículo 1: No ano em que morreu o rei Uzias, o rei de Judá,
eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. No momento da adversidade sobre Judá, por quê? Porque o seu rei estava morto. Estava morto porque desobedeceu a Deus e tentou sacrificar aquilo que não era o seu papel como rei, cumprir diante do Senhor. E ele sacrifica e se torna leproso. E leproso, ele é castigado por Deus porque desobedeceu a palavra do Senhor. E aqui Deus já fala conosco, irmãos. Por mais que nós tenhamos boas intenções na obra do Senhor, o que vale acima de tudo da minha e da tua vontade é a vontade de nós obedecermos o que a palavra de Deus nos diz. Nós podemos ter a melhor vontade, mas se não estivermos de acordo com a palavra de Deus, nada vai dar certo. Uzias tinha boa vontade, ele foi fazer algo bom aos nossos olhos, ele foi fazer um sacrifício a Deus, mas isto não era incumbência do rei, isto era incumbência do sacerdote. E Deus havia dito que somente o sacerdote apresentaria a ele o seu sacrifício. Então, meus amados, o primeiro entendimento que eu tenho que ter, se eu tenho uma chamada de Deus, é que eu preciso fazer não por boa vontade, mas eu preciso fazer o que a palavra manda. Porque de boa vontade o inferno está cheio, irmãos. O que nos importa mais, acima de tudo, é obedecer o que Deus manda. E Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: você que tem chamada, ouça o que Deus tem te mandado. Não vai atrás do que estão dizendo, não vai atrás do que estão falando. Ali pode, agora não pode, ali fazem, aqui não fazem. Não importa, meu amado, fique com o que a palavra de Deus te manda. Fique com a voz de Deus. Mas lá estão dizendo que agora pode fazer isso. O que a Bíblia diz, o que nos importa, irmãos. O salmista Davi, ele disse no Salmo 119: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Ele não disse a voz do povo é luz para o meu caminho. Ele não diz o que os homens estão falando é luz para o meu caminho. Ele disse a palavra do Senhor é luz para o meu caminho. E nesta noite o Senhor está te dizendo: se você tem chamada, meu irmão e minha irmã, ouça o que a palavra de Deus te diz. Não podemos ficar com o que o mundo diz, irmãos. Não podemos ficar com o que estão dizendo lá fora. Não podemos ficar com o que estão fazendo em outro lugar. A nossa visão tem que ser aquilo que Deus manda. E nessa noite o Senhor, nós estamos em um culto de missão, e o Senhor nessa noite te trouxe aqui porque Ele tem um chamado na tua vida. Mas primeiro Ele precisa alinhar a nossa visão, para que nós venhamos entender que eu devo cumprir a voz do Senhor. Por isso fique com a voz de Deus, meu irmão. Mas estão mudando lá, irmão Lucas, é o que eu tenho dito para a congregação aonde nós congregamos. Não importa se estão mudando lá, se lá estão fazendo deste jeito. O que importa é nós ficarmos com o que Paulo falou a Timóteo: ó, Timóteo, permanece naquilo que tu aprendeu, Timóteo. Permanece na palavra que tu ouviu da tua avó Eunice. Permanece com a palavra que nós conhecemos, irmão. Não fique com a voz do mundo, irmão. Não fique com a voz daquele que diz: vamos fazer desse jeito porque agora é assim. Fique com a voz de Deus dizendo: é assim, meu filho, é desta maneira, é deste jeito e não há outro método. Nós não precisamos inventar na obra de Deus, não, irmão. Nós temos uma bússola que se chama Bíblia Sagrada. E nessa noite o Senhor está dizendo: aonde está o teu olhar? Uzias fez porque queria agradar o povo.
E quantos estão mudando o que a palavra diz porque querem agradar o povo, irmãos? Mas nós estamos firmados com a palavra santa que vai nos levar para os céus, que diz que nós temos um alvo, um autor e consumador da nossa fé, e é Ele que nós devemos prestar contas. Então fique nessa noite com o que a palavra te diz e com o que a palavra me diz. Uzias desobedeceu a Deus, mas no meio desta morte, aquilo que era para ser tragédia no meio do povo, porque o povo estava agora sem um rei, Deus chamou de uma forma diferente um homem chamado Isaías. Irmãos, nós estamos vivendo dias trabalhosos que Paulo falou, mas Deus continua levantando Isaías no meio da adversidade, irmãos. Deus continua levantando Isaías no meio da crise, no meio da dificuldade. O nosso Deus ainda é o mesmo, irmãos. E nessa noite o Senhor me trouxe aqui para dizer: não importa a adversidade, não importa a crise, não importa a tragédia que está acontecendo no meio da nação, Deus ainda tem um propósito de levantar Isaías no meio da nossa geração. E por isso o Senhor te diz: olhe para mim nesta noite. Não olhe para o irmão Lucas é miserável também, mas olhe para Jesus nessa noite, porque a palavra do Senhor diz que no meio desta tragédia, Isaías diz: eu vi o Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, no meio da tragédia sobre a nação, no meio da dificuldade sobre a nação de Judá, ele diz: eu vi o Senhor. Mas estão falando, irmãos, que a adversidade está aí, que nós estamos em tempo de crise, que nós estamos em tempo de adversidade. Mas o Senhor nesta noite está perguntando: quantos querem me ver? Porque Deus se revela não só na bonança, irmãos, mas Ele também se revela na adversidade. E Deus nessa noite quer se revelar a você no meio da tua adversidade, no meio do teu problema, porque Ele ainda é Senhor. Isaías diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. Eu vi ao Senhor. E nessa noite o Senhor não está preocupado com a crise em que você está. Nessa noite o Senhor não está mais preocupado com a tragédia que está a nossa nação. Ele está preocupado se o seu povo está o enxergando. E no meio deste momento Deus fala conosco, irmãos: contemple o Senhor teu Deus no meio da adversidade. Contemple o Senhor teu Deus quando está dando tudo errado. Contemple Ele nesta noite, porque como nós cantamos, o homem dos milagres está neste lugar. Feche os teus olhos nessa noite e contemple papai aqui. Contemple o teu Senhor aqui, porque Ele está no nosso meio, igreja. E nesta noite Ele não reuniu a sua igreja em vão. Diz a palavra do Senhor: eu vi ao Senhor assentado num alto e sublime trono. Primeiro, quando nós contemplamos a Deus, nós contemplamos o quê? Primeiro, a grandeza de Deus. Isaías contemplou quem era o Deus que ele estava vendo. Este Deus que ele estava vendo não era um Deus feito pelas mãos dos judeus, que cozinhavam a madeira e de tarde faziam deuses para si. Este Deus que Isaías estava vendo era o Senhor que estava sobre um trono, e o seu séquito enchia o templo. Quando nós contemplamos verdadeiramente o nosso Deus no meio da adversidade, nós contemplamos primeiro a grandeza dele. E nessa noite o Senhor pede para que você fite os olhos nele,
E contemple que no meio da maior adversidade que você possa estar passando, não é maior que a grandeza dele, irmão. Não é maior que a grandeza dele, minha irmã. Por isso Isaías contemplou um Deus sobre um trono, e a orla da sua veste, o seu séquito enchia o templo, para que Deus mostrasse e revelasse a sua grandeza a ele. Precisou ele passar por este momento no meio da nação. Deus está te dizendo que para que você esteja passando tudo isso, é uma oportunidade de você contemplar a grandeza dele. Tudo isso que você está enfrentando é uma oportunidade para que você conheça a grandeza do teu Deus. E muitas vezes, irmãos, no meio da adversidade, nós só conseguimos contemplar, irmão, o tamanho do gigante. Só conseguimos contemplar o tamanho do problema, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que resolver, o que falta fazer, o que eu não sei como resolver. Mas Deus nessa noite está mandando nós tirarmos os olhos do problema, e comece a fitar os teus olhos na grandeza do teu Deus. O nosso Deus é grande, irmãos. Nós não servimos um Deus que é mudo, um Deus morto. Nós não servimos um Deus que as suas mãos estão encurtadas para que não possa operar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir a nossa oração. O nosso Deus é o Criador dos céus e da terra. E por isso nessa noite Ele te diz: igreja, olhe para a minha grandeza. Mas irmão Lucas, tu não sabe o tamanho do problema. Mas Ele está dizendo: tire os olhos do problema nessa noite. Contemple a minha grandeza, que tu vai notar que o teu problema não chega nem perto da minha grandeza. Contemple nessa noite, no meio desta adversidade, a grandeza do teu Deus. Segundo, Isaías, além de contemplar a grandeza do Deus dele, ele contemplou a santidade do Deus que ele servia. Porque ele diz assim, versículo 3: e clamavam dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isaías não estava diante de um Deus pequeno, mas também não estava diante de um Deus imoral. Ele estava diante de um Deus santo. Ele estava diante de um Deus puro. E se nós somos chamados por Deus, igreja, nós precisamos, no meio da adversidade, no meio da crise, contemplar um Deus grande e contemplar um Deus santo. Porque ele diz, Pedro diz na sua primeira carta, ele diz: sede santos, como seu Deus, como vosso Deus é santo, igreja. E Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer: contemple a santidade do teu Deus no meio da prova. O teu Deus é santo. E por que Deus queria revelar a sua santidade a Isaías, irmãos? Porque Ele queria mostrar para Isaías que o segredo não estava naquele que Ele estava chamando, estava em ele reconhecer que ele não era nada, em ele reconhecer que ele era apenas um pecador, e ele reconhecer que ele tinha lábios impuros. E aqui nós vemos, e diz assim, ele disse, versículo 5, e disse eu: ai de mim, Senhor, que vou perecendo. Por que Isaías disse ai de mim, Senhor, que vou perecendo? Porque ele contemplou a santidade do seu Deus. E ele disse: o meu Deus é santo, eu sou pecador. O meu Deus pode, eu não posso. O meu Deus faz, eu não faço. E por isso, quando nós contemplamos a grandeza do nosso Deus, meus irmãos, nós percebemos que somos chamados não por merecimento, não por capacidade. Isaías poderia dizer: eu sou o profeta desta nação, Senhor. Mas ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Deus não está à procura de homens para usar, que
e digam: eu sou, eu posso, eu faço. Não! Deus está à procura de homens e mulheres, igreja, que digam: ai de mim, Senhor, eu não sou nada, mas eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que nessa noite o Senhor possa encontrar neste lugar um coração que diga: Senhor, eu não sou nada, Senhor, eu não posso nada, Senhor, eu não sou nada diante da tua grandeza. Ouça a voz do papai dizendo nessa noite: eu sou o grande que te chamo. O grande aqui é Ele, irmão. Nenhum de nós pode chegar e dizer: eu faço, eu aconteço, porque eu sou alguma coisa. Mas quando nós chegamos diante dele, dizemos: ai de mim, erei, abraço e me cai. Quando nós chegamos diante dele dizendo: ai do Lucas, quando eu chego diante dele, reconheço o meu tamanho, reconheço as minhas falhas e reconheço que eu não sou nada. Aí o milagre acontece, meu irmão e minha irmã. Por isso te achega diante dele e diga: ai de mim, ai de mim nesta noite. Essa noite, nesta última hora, igreja, o Senhor não está à procura de homens que digam: eu posso, eu sei. O Senhor está procurando homens que reconheçam as suas misérias, que reconheçam as suas limitações, que reconheçam quem é o grande na história, que reconheçam que não é nós que fazemos alguma coisa, mas que é Ele que faz. E reconheçam que nós não somos nada e que Ele é o grande. E nessa noite o Senhor me trouxe aqui para te dizer que Ele está à procura de aquele e aquela irmã e aquele irmão que diga: Senhor, eis-me aqui, eu não sou nada, eu não sou nada, Senhor, Tu és tudo. Porque o segredo, meu irmão, de ser chamado por Deus é nós reconhecermos que nós não fazemos nada, de que nós não podemos nada sem Ele, de que Ele é o maior. Até o momento Isaías achava que podia dizer: ai de mim, ai de ti, Judá, ai de ti, Judá. Ei, amaga, Shébia. Quantas pessoas nessa hora, irmãos, nessa última hora, digam: eu posso, eu sei, eu faço. E Jesus está olhando no seu trono e dizendo: e eu, filho? Qual nome está sendo honrado? Qual nome está sendo glorificado, o teu ou o meu? E o Senhor está à procura que digam: não, o teu nome é maior, Senhor. O teu nome é maior, Senhor. Cheira balabra cheia magai. Nessa noite, meu amado, ouça o Senhor te chamando para um novo tempo. Até este momento Isaías reconhecia que ele podia, que ele falava, que ele acontecia. Mas quando ele chegou neste momento, ele disse: ai de mim, Senhor, que vou perecendo. Em outras palavras, ele disse: quem sou eu para contemplar a tua grandeza, Senhor? Quem sou eu para ser chamado por ti? E nessa noite o Senhor quer que nós venhamos reconhecer, amado, que a glória não está em nós, que a força não está em nós, mas é tudo pela graça. É pela graça dele que nós estamos de pé, porque ele disse: Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa sobre a tua fraqueza. E olha quem era Paulo, irmãos. Mas Paulo dizia: se eu vou me gloriar, me glorio nas minhas fraquezas. Paulo não estava dizendo: eu me glorio no meu nome, não, irmãos. E o Senhor me trouxe aqui para dizer que Ele está à procura destes homens e destas mulheres que digam: eu não me glorio em mim, Senhor, mas eu me glorio nas minhas fraquezas.
porque eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor faz, e eu sei que o Senhor tudo acontece. E nessa noite o Senhor está procurando quem quer se dispor e dizer: Senhor, eu estou te contemplando aqui nessa noite, eu estou te vendo como Isaías te viu naquela noite, e eu estou percebendo que eu não sou nada, Senhor, e eu dependo totalmente de Ti. Eu me coloco nesta posição, irmãos. E ele disse, versículo 5: ai de mim, Senhor, que vou perecendo. E ele não disse primeiro, porque eu habito num povo mau, Jesus, porque eu estou no meio de um povo imundo. Ele reconheceu primeiro que ele era imundo, que ele era pecador, para depois reconhecer que o povo que ele habitava também era de impuros lábios. Deus não está à procura de homens para usar, que queiram somente acusar, irmãos. Deus não está à procura nesta última hora de homens que queiram apenas apontar o dedo, irmãos. Deus está à procura de homens e mulheres que queiram reconhecer primeiro que eles são miseráveis, para depois reconhecer que o povo que eles habitam também são miseráveis. E nessa noite o Senhor te trouxe aqui, minha irmã e meu irmão, para que nós venhamos primeiro reconhecer que nós somos pecadores, para depois que nós venhamos reconhecer que habitamos no meio de uma geração impura. Por isso nessa noite, se você quer cumprir o teu chamado, o chamado de Isaías, você precisa, e eu preciso, reconhecer que eu sou pecador. Deus não usa homens que não se considerem pecador. Deus não usa homens que se considerem super santos. Deus usa homens que reconheçam que Ele é o Deus das suas vidas. E nessa noite o papai está aqui para falar contigo e para te dizer e me dizer o que você está contemplando neste momento. Isaías tinha todos os motivos para dizer: eu estou contemplando uma geração incrédula, Senhor. Mas ele queria primeiro olhar para a sua vida. Ele queria primeiro olhar para as suas limitações, porque ele estava diante de um Deus que era santo, e ele estava preocupado em reconhecer que ele necessitava todos os dias de uma mudança. Aprenda, meu irmão, Deus não usa homens que não querem mudar. Deus não usa homens que não querem mudar. Diz assim: mas um dos serafins, versículo 6, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Versículo 7. O que ele fez? Ele tocou na boca do povo? Não. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que toco os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Deus só usa homens que queiram ter a sua iniquidade todos os dias perdoada. Deus não usa homens que queiram olhar para a iniquidade do irmão. Deus está preocupado em usar homens e mulheres que olhem para a sua iniquidade, que olhem para as suas falhas. E nessa noite ele te pergunta, o Espírito de Deus, não o irmão Lucas, porque também é pecador, mas o Espírito de Deus nos pergunta: o que tu está vendo neste momento? Tu está vendo nessa noite as falhas do irmão que está aqui em cima? Quando tu está contemplando Deus, ou tu está olhando neste momento para como está a tua vida? E nessa noite o Espírito de Deus te pergunta: quando você me contempla, o que você está enxergando? Nós falamos que Jesus está aqui no meio, o homem dos milagres.
E se Ele está no meio, eu estou o contemplando. E se eu estou o contemplando, eu estou vendo o que, meu irmão? As minhas falhas, as minhas misérias, as minhas iniquidades. Ou estou aqui para ver as falhas dos meus irmãos? Deus não quer uma igreja que venha apenas para olhar as falhas do irmão. Deus quer uma igreja que venha o contemplar. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, a palavra do Senhor diz: nós como contemplamos como um espelho. E ali eu vejo que as falhas do Lucas, aonde o Lucas erra, aonde o Lucas tem que crescer. E nessa noite o Espírito de Deus nos pergunta: o que nós estamos vendo diante do Senhor? Xarabai que nobra canta labracere. E ele diz assim: quando eu reconheço as minhas falhas, eu sou apto para trabalhar no reino de Deus, meu irmão. Quando eu reconheço as minhas limitações, eu estou apto para trabalhar no reino do Senhor. E nessa noite venhamos nos reconhecer as nossas falhas, as nossas limitações, as nossas iniquidades, porque Ele que nos chamou está aqui, irmãos, e está se revelando a nós. E nessa noite o Espírito de Deus pergunta: quando tu me vê, filho, o que tu está contemplando? Quando tu me vê, filha, nessa noite, o que tu está contemplando? Isaías, quando contemplou a sua iniquidade foi perdoada, a sua iniquidade foi tirada. Por quê? Porque ele contemplou a sua iniquidade. Quando nós queremos trabalhar no reino de Deus, irmãos, nós contemplaremos as nossas iniquidades, reconheceremos diante de Deus as nossas falhas, e então seremos perdoados. Por isso, nessa noite, que você está vendo nessa noite, papai aqui, possa contemplar as tuas falhas e as nossas iniquidades nessa noite. E no versículo 8 ele diz assim: depois que a sua iniquidade foi tirada, ele diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor. O que Isaías está querendo depois disso? Depois que o meu pecado foi perdoado, eu pude ouvir a voz do Senhor. Ora mai chore mandarabaga. Depois que eu reconheci as minhas iniquidades, as minhas limitações, eu pude ouvir a voz do Senhor. Por isso, nessa noite, meu irmão e minha irmã, contemple as nossas falhas diante do Senhor, para que nós possamos ouvir a sua voz. Só ouve a voz de Deus aquele que tem iniquidade perdoada, meu irmão. Só ouve a voz do Senhor aquele que tem a sua iniquidade purificada. Ora mai chorei canabria, ore mande que assubi a ramanaia. Só ouve a voz do Senhor aquele que reconhece que está perecendo, aquele que reconhece as suas falhas. E diz assim: ouvi a voz do Senhor que dizia o que, meus irmãos? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? O que a voz de Deus estava perguntando a Isaías? Estava dizendo: a quem eu vou enviar, Isaías? Quem eu vou usar nesta hora de crise, Isaías? Quem eu vou levantar no meio da dificuldade, Isaías? Quem quer ir por mim no meio desta crise, nesta nação? Esta noite o Senhor nos pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós?
Quem quer ombrear esta causa, meu irmão? Quem quer ser enviado por Ele? Lá na tua rua, lá no teu trabalho, lá na tua escola, na tua faculdade. Quem quer ser enviado por Ele? Ele está perguntando lá na tua escola, lá no teu bairro, lá na tua casa, lá no teu trabalho. Quem há de ir por mim, filho? E nessa noite o Senhor está nos perguntando, meus irmãos: quem há de ir por mim? Quando Deus pergunta a Isaías, Ele não diz: Isaías, tu vai cumprir. Primeiro Ele pergunta: quem há de ir por nós? Porque a obra de Deus jamais é forçada, irmãos. Deus não nos impõe nada. Deus não nos obriga a fazer nada na sua obra, porque Ele não quer sacrifício forçado. E nessa noite o Senhor não está à procura daqueles que queiram fazer algo para Deus obrigados. Deus está à procura de homens e mulheres que queiram ir por Ele. Ele é um convite, meu amado, não é uma imposição do papai. Deus está convidando Isaías. A quem eu vou enviar, Isaías? Quem vai lutar pelo meu reino, Isaías? E nessa noite Ele nos pergunta, meus irmãos: quem eu vou enviar? Quem há de ir por mim neste lugar? Ele não está nos obrigando a nada, mas o convite está lançado nesta noite. O convite não do irmão Lucas, mas o convite do irmão Jadiel, não. O convite do pastor, não. Mas o convite do Pai, perguntando para a sua noiva: a quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? Essa noite o Senhor está à procura, neste culto de missões, de quem queira cumprir o chamado do Senhor nesta última hora. Isaías poderia ter dito para Deus: Senhor, tu não sabe que o rei morreu agora? Neste ano a nação está uma bagunça. Deus sabia de tudo. Mas Isaías prontamente responde a Deus e diz assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Nessa noite o Espírito de Deus está nos convidando. Quem quer cumprir o convite do Senhor nesta noite, para dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim lá na minha escola, no meu trabalho, na minha rua, no meio dos meus familiares. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O Senhor não está nos forçando a nada, mas Ele está convidando nesta noite, lançando a rede, para quem quer de bom grado cumprir o seu chamado. E nessa noite o Senhor te diz: a quem enviarei? E quem há de ir por mim neste lugar? Quem há de ir por mim nesta cidade, nesta região, nesta comunidade? A quem enviarei? E quantos podem dizer para o Senhor nesta noite: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Independente da crise, Senhor, eu digo: eis-me aqui. Independente da adversidade, Senhor, eu digo: eis-me aqui. Independente do que o Senhor sabe, o que eu estou passando, eu digo: eis-me aqui, Senhor. E nessa noite o Senhor te pergunta: você pode dizer: eis-me aqui, Senhor? Você pode dizer: eis-me aqui, Senhor? Você pode dizer para o Senhor: eis-me aqui? Diz assim: depois disso, Isaías, depois de ouvir a voz do Senhor, ele disse: eis-me aqui, Senhor. Pode me usar, pode me levar.
O Senhor está à procura de homens nesta última hora, que não coloquem empecilhos dizendo: eu tenho que enterrar meu pai, eu tenho uma propriedade, eu tenho que vender minha propriedade. Não. O que Jesus disse? Deixai os mortos enterrar os mortos. Deus está à procura daqueles que não digam desculpas para Deus, mas daqueles que de pronto e bom coração digam: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Vamos nos colocar de pé nessa noite. O Senhor nesta noite te trouxe aqui porque Ele tem este convite para a tua vida, para que você possa dizer: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Mas no meio de tudo que está acontecendo em Israel, mesmo assim eu digo: eis-me aqui, Senhor. Mesmo assim eu digo: eis-me aqui, Senhor. Vamos orar nessa noite, meus amados. O nosso Deus está neste lugar. O homem dos milagres, o Deus Todo-Poderoso está aqui. Mas nessa noite Ele quer te trazer mais perto, como Ele trouxe Isaías. E te faz uma pergunta: quem eu enviarei neste lugar? E quem há de ir por nós nesta região? Você pode responder somente por você. Eu não posso responder por ti, dizer: eis-me aqui. Mas cada um que está aqui nessa noite pode responder para o Senhor, dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Feche os teus olhos nessa noite. Querido Deus e amado Pai, a tua palavra foi ministrada nessa noite, Senhor. E o Senhor, nesta última hora, não importando os tempos de dificuldade, os tempos de crise, o Senhor continua levantando Isaías no meio da geração. Para ti, Senhor, crise não há no teu reino. Para ti, crise não há no teu vocabulário, Senhor. Porque o teu reino não está em crise, a tua obra não está em crise. E por isso, nesta noite, Senhor, tu conhece cada coração aqui neste lugar. Tu conhece cada vida, Pai, eu não conheço. Mas nesta noite, papai, vai tocando este irmão, esta irmã, vai tocando de uma forma diferente, como o Senhor tocou Isaías. E vai recebendo o toque do Pai nesta noite agora. Uramalabrachei, amagasebe, arabagai. Vai recebendo o toque do Senhor nesta noite. E deixa Ele te tocar e dizer: eu vou te transformar nesta noite, como eu transformei a vida de Isaías. Deixa eu te purificar nesta noite. Deixa eu te limpar nesta noite. Porque quanto mais limpo tu fores, mais a minha glória aparecerá sobre a tua vida. Receba nessa noite o toque do Senhor. Senhor, completa a tua obra no meio desta igreja. Contempla a tua obra no meio deste povo, Senhor, que te adora. No meio deste povo que se chama pelo teu nome, Senhor. Faz a tua obra nesta noite, Senhor, fortalecendo o cansado, fortalecendo o abatido, fortalecendo o desanimado nesta noite, Senhor. Receba renovo de Deus sobre a tua vida. Você que há muito tempo não fala em línguas, irmãos, nós servimos uma igreja pentecostal. Fortaleça o teu vaso, enche o teu vaso nessa noite. Deixa Ele te encher. Você que não é batizado com o Espírito, ainda cremos em um Deus que batiza. Batiza nessa noite, Jesus. Se tem alguém aqui nessa noite que não é batizado, receba nessa noite o batismo. Seja cheio, seja cheio, seja cheio em nome de Jesus. Ei, que balassure canta labracébia. Receba renovo de Deus sobre a tua vida e sobre a tua chamada, em nome de Jesus. Amém e amém.